lugar. Todos querem te adorar, toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza ou desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana Independente de Votuporanga. Como é bom saber que vocês estão conosco, como é bom saber que nós temos conseguido entrar na sua casa para que juntos, mesmo que virtualmente, mas juntos no coração e em espírito, nós possamos buscar o nome do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Que este seja um momento especial na sua vida, um momento de encontro com Deus e que através de tudo que nós fizermos, Jesus Cristo seja revelado para você e que a sua fé seja fortalecida no Senhor e que também de forma especial você receba de Deus uma palavra essa noite que venha de encontro com as suas necessidades. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama Teu Espírito, Tua glória sobre nós nesse momento. Nós queremos ser cheios da Tua presença, Senhor. Queremos ser conduzidos pelo Senhor nesse tempo de celebração, ó Deus. Nos ajuda a dar o nosso melhor, para que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu nome, para que tudo possa Te agradar e Te glorificar, Senhor. Fica conosco, fica com os meus irmãos, que a paz de Cristo nos envolva e que nada venha nos atrapalhar nesse momento. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Quero convidar você a fazer comigo nesse momento a leitura do Salmo 98. Esse é o texto da Palavra de Deus que vai nos conduzir neste momento inicial de adoração. Diz assim a palavra do Senhor: Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra.
Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amém? Palavras do Senhor. Convidados, por esse texto que exalta a majestade, o poder, o domínio de Deus e nos convida a adorar ao Senhor, nós iremos cantar neste momento o cântico Aclame ao Senhor. Majestade, louvores ao Rei, montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas
Amém. Amém. Boa noite, irmão. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Oremos. Querido Deus, amados pais, Senhor, muito obrigada por esta noite, Senhor. Muito obrigado por podermos estar mesmo online, buscando a Tua presença, Senhor, engrandecendo o Teu santo bendito nome, Senhor. Ó Pai, fique com cada família agora, Senhor, que está em seus lares, ó Pai, buscando as Tuas bênçãos, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida do nosso pastor, pela vida das nossas famílias, ó Pai, pela vida da IPI de Votuporanga, Senhor, e de todas as IPIs do Brasil, ó Pai. Te engrandecemos, ó Pai, te louvamos, por somente Tu és digno de toda honra e toda glória, ó Pai. Fique conosco, ó Pai, nos dê sabedoria, nos ampare, nos dê capacidade vinda de Ti a cada dia, Senhor. Isso eu te peço, não em meu nome, mas é em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós leremos mais um trecho da Palavra do Senhor nesse momento. Esse trecho se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 ao 15. E ele vai nos conduzir num momento de oração, num momento de contrição, num momento de confissão de pecados. Diz assim a Palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Queridos irmãos, nós ouviremos uma canção nesse momento, que será cantada pelo nosso irmão Paulinho Santoro. Eu gostaria de te convidar a refletir sobre a letra dessa canção. Ela, certamente, pela ação do Espírito Santo de Deus, pode confortar o nosso coração, pode nos encher de confiança, pode tirar qualquer temor, qualquer medo que nós estamos sentindo. E depois de ouvirmos esta canção, nós teremos um tempo de oração silenciosa, um tempo para nós abrirmos o nosso coração diante de Deus, contando para Ele das nossas aflições, das nossas tristezas, das nossas dificuldades, pedindo perdão a Ele pelos nossos pecados, pedindo que a graça, a misericórdia e a bênção do Senhor venha sobre nós nesta hora de oração. Jesus, sentir que Tu estás comigo, poder ouvir a Tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o Teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a Tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas,
temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, oh, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Meus irmãos, nós seremos conduzidos nesse momento numa oração audível de confissão que será feita pela minha querida sogra Alia. Oremos. Oremos, irmãos. Nosso Deus e maravilhoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Louvado e engrandecido porque o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Nós te somos imensamente agradecidos porque somos teus filhos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos confessando os nossos pecados. O Senhor sabe que nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos imperfeitos, nós somos infiéis. Pecamos, ó Deus, por omissão, pecamos, ó Deus, por infidelidade ao teu santo e grandioso nome. Pecamos, ó Deus, no nosso pensamento. Muitas vezes as palavras nem chegaram aos nossos lábios, mas nós já pecamos contra ti. Ó Paizinho querido, perdoa-nos, ó Deus. Neste momento, quando a tua igreja está confessando os seus pecados, nós clamamos pela tua misericórdia. Clamamos que o Senhor nos limpe, o Senhor nos restaure. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus grandioso, que perdoa todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E é nesta confiança que a tua igreja está prostrada diante de ti, clamando, Senhor. Ó Pai querido, renova-nos, ó Deus. Renova-nos cada vez mais, para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que agrada ao teu santo e maravilhoso nome. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que pensamos, fazemos, efetuamos, ó Deus, pensando que estamos fazendo o que te agrada. Mas nós temos, ó Pai, nós temos, ó Deus, um advogado que é Jesus Cristo.
E temos o Teu Espírito Santo que leva as nossas orações até o Senhor, com gemidos que não podemos explicar. Por isso, ó Deus, clamamos, vem em nosso socorro. Limpa, Senhor, todo o nosso coração, a nossa mente, as nossas mãos, os nossos pés, ó Deus, de caminharem para lugares longe de Ti. É nessa confiança, sabendo que o Senhor já nos perdoou, é que nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. O Salmo 66, versículo 20, nos diz assim: Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Nessa certeza, meu irmão, minha irmã, eu vos declaro que em nome de Jesus, nós estamos perdoados. Cheios da alegria do perdão de Deus, eu quero convidar você a louvar e exaltar o nome de Cristo junto conosco neste momento. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo.
Meus irmãos, como nós temos falado nas nossas celebrações, durante esse tempo de isolamento social, esse tempo de suspensão das nossas atividades presenciais, os nossos dízimos e ofertas devem ser feitos preferencialmente através de depósito ou transferência bancária. Para os irmãos que têm dificuldade em fazer dessa forma, nós também disponibilizamos a opção do presbítero Paulo passar bem rapidamente na sua casa para fazer a coleta do seu dízimo ou da sua oferta. No final do culto, nós disponibilizaremos na tela os nossos dados bancários e também o contato do presbítero Paulo para que você possa fazer o seu agendamento. Nós cantaremos nesse instante mais um louvor ao Senhor e enquanto cantamos de forma simbólica, nós entregaremos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Na sequência, nós seremos conduzidos numa oração de consagração que será feita pelo nosso irmão diácono Laércio. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Oremos. Grandioso Deus, Pai amado, Pai querido, queremos pôr na Tua presença, Senhor Deus, todos os dízimos e as ofertas que aqui foram trazidos, Senhor. O Senhor esteja abençoando a cada um, Pai amado, que pôde contribuir com os seus dízimos e com suas ofertas, Senhor. Também que o Senhor esteja com cada um daqueles que não teve condições, Pai, de contribuir ainda. O Senhor sabe do motivo, o Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, abençoando e suprindo, Pai. Abençoa também, Senhor Deus, as mãos de quem vai cuidar desse dinheiro, Pai. Que o Senhor esteja instruindo e sustentando também, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Queridos irmãos, como nós temos falado desde o início do culto, hoje, segundo domingo do mês de agosto, é Dia dos Pais. E nós queremos, esta noite, fazer uma reflexão à luz das Escrituras, voltada de maneira especial aos pais que nos assistem. O nosso texto de hoje se encontra no livro dos Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Se você está com a sua Bíblia em mãos,
eu te convido a abrir a palavra do Senhor neste texto, neste momento. Por ser um texto um pouco extenso, hoje nós faremos a leitura de uma maneira um pouco diferente. Nós o leremos por partes e explicaremos o texto aos irmãos à medida que nós formos lendo. Esse texto, ele narra basicamente para nós o prelúdio do nascimento de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, Sansão. Sansão não era apenas conhecido pela sua força ou pelos seus cabelos longos, mas também, infelizmente, por ter tido uma vida reprovável diante do Senhor, desobedecendo a grande maioria das orientações da parte de Deus sobre como ele deveria viver a sua vida. E o capítulo 13, ele começa, irmãos, com uma informação que nos remete ao contexto geral do livro de Juízes. O texto diz assim, versículo 1: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Irmãos, na história do povo de Israel, após serem libertos do Egito pelo Senhor e conduzidos pelo deserto até Canaã, a terra prometida, os israelitas, por intermédio da liderança de Josué, tiveram que travar diversas batalhas contra povos inimigos para reconquistar a terra que Jacó e seus filhos haviam deixado para trás quando eles desceram ao Egito procurando fugir da fome. Após a conquista da terra de Canaã, aquela terra ela foi dividida entre as tribos de Israel e o povo de Deus, a partir daquele momento, passou a habitar, passou a viver naquele lugar. O único problema, meus irmãos, é que nesse processo de conquista da terra prometida, eles não obedeceram completamente tudo aquilo que o Senhor havia falado. Deus havia mandado que eles expulsassem todos, absolutamente todos os povos da terra de Canaã, sem exceção. Contudo, Israel, durante esse processo, teve algumas dificuldades em batalha para conquistar determinados povos. E diante disso, eles simplesmente aceitaram o fato de que aqueles povos deveriam ser deixados de lado. Deveriam permitir que eles vivessem no seu meio e fossem seus vizinhos. Ao lermos Juízes capítulo 1, a partir do versículo 27, nós encontramos todas essas informações que eu estou dizendo nesse momento, de como as tribos de Israel desobedeceram ao Senhor e não expulsaram determinados povos que passaram a viver e a conviver com eles. Esta desobediência, meus irmãos, teve consequências desastrosas, catastróficas. Segundo Juízes 2:12, o povo de Israel, aos poucos, abandonou o Senhor, abandonou o seu Deus e passou a servir a Baal e a Astarote, deuses dos povos vizinhos, deuses dos povos que eles permitiram que vivessem no seu meio e ao seu redor. Diante disso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele passou a castigar, passou a disciplinar o seu próprio povo, entregando-os nas mãos dos seus inimigos. Quando o povo se arrependia daquilo que estava fazendo, da sua idolatria, e voltava a Deus, o Senhor levantava um juiz ou uma juíza para livrá-los das mãos dos seus inimigos e conduzi-los de volta à aliança do Senhor. O problema, meus irmãos, é que segundo Juízes 2:19, quando o juiz ou a juíza morria, o povo voltava tudo para trás. O povo voltava a abraçar a prática da idolatria novamente e se afastavam do Senhor. Isso gerou um ciclo que se repete durante todo o livro de Juízes. E esse ciclo é o seguinte: idolatria, castigo, libertação através de um juiz. Idolatria, castigo e libertação
através de um dos juízes. Esse foi um período terrível, um período de degradação moral e espiritual do povo de Israel. Para vocês terem a ideia de como a situação era ruim, por 2 vezes no livro de Juízes nós encontramos a seguinte informação: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo, ou cada um fazia aquilo que achava certo aos seus próprios olhos. Imaginem como devia ser a situação. Diante desse contexto histórico, ao lermos o versículo 1, nós conseguimos sem dificuldade nos situar dentro do ciclo que Israel estava vivendo nos tempos dos juízes. E naquele momento eles haviam justamente voltado a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os havia castigado através dos filisteus, os inimigos históricos do povo de Israel. E Deus fez isso entregando Israel para servir os filisteus durante um longo período, durante um período de 40 anos, até que o Senhor novamente decidiu levantar um novo juiz para libertá-los daquela situação. E a história desse juiz, ela passa a ser contada para nós a partir do versículo 2, que diz assim, versos 2 a 5. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e nem coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Zorá era uma cidade que ficava a cerca de 20 quilômetros a oeste de Jerusalém, na fronteira entre as terras da tribo de Dan e da tribo de Judá. Lá morava, segundo o texto, com a sua esposa, um homem chamado Manoá, e o texto vai nos contar que a sua mulher era estéril, ela não podia ter filhos. A esterilidade, irmãos, nos nossos dias já é um fato muito triste, especialmente para os casais que sonham, que têm o desejo de ter filhos. Mas naqueles tempos era ainda pior, porque sem filhos o israelita não teria descendentes que garantissem que o nome e os bens da sua família fossem levados às gerações futuras. E isso era motivo de muita vergonha naquela cultura. O fato é que, assim como aquela mulher, Israel também estava fértil diante de Deus. Israel também não conseguia produzir nada que agradasse ao Senhor. Por esse motivo, irmãos, Deus decidiu agir de forma poderosa e de forma sobrenatural na vida do seu povo, para que, através da vida gerada no ventre da esposa de Manoá, houvesse vida novamente na nação de Israel. Segundo o texto, em determinado dia, o anjo do Senhor apareceu apenas à mulher e lhe anunciou que, mesmo sendo estéril, ela engravidaria e daria à luz a um filho. Só que haviam alguns cuidados especiais que ela deveria tomar já durante a gravidez, como, por exemplo, não beber vinho ou bebida forte e não comer nada que fosse considerado impuro pela lei de Moisés. E o motivo disso é que o menino, o seu filho, seria nazireu diante do Senhor. Essa palavra nazireu no hebraico, ela significa separado ou consagrado. Quando nós lemos o livro de Números, no capítulo 6, nós encontramos maiores informações sobre o nazireado. Mas normalmente, meus irmãos, era um voto especial de consagração pessoal que um homem fazia ao Senhor. E era um voto com tempo fixo, não necessariamente ele durava toda a vida da pessoa que o fazia. Só que, ao contrário de Sansão,
Normalmente, o voto do nazireu era voluntário, fazia quem quisesse. Só que aqueles que fizessem esse voto de consagração deveriam observar algumas exigências da lei, como, por exemplo, não cortar o cabelo ou não passar a navalha, como o texto fala, não beber vinho ou bebida forte e não se contaminar com alimentos impuros. E o anjo vai terminar o versículo 5 dizendo que este menino seria consagrado ao Senhor como nazireu, porque ele teria a missão de libertar os israelitas do poder dos filisteus. Na sequência, irmãos, os versículos 6 e 7 vão nos mostrar que imediatamente a mulher de Manoá foi contar para ele o que havia acontecido. O texto diz assim: Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Ao ouvir isso, meus irmãos, Manoá faz uma oração ao Senhor. E uma oração que todo pai sábio e temente a Deus deveria fazer de joelhos todos os dias. Olhe o que diz o versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: Ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Diante da notícia que seria pai, a primeira coisa que Manoá pede ao Senhor, em outras palavras, é: Senhor, me ensine a ser pai deste menino. E o Senhor ouve a sua oração. Os versículos 9 a 14 falam o seguinte: Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Ou seja, o anjo repete ao pai tudo aquilo que ele havia dito à mãe. Manoá orou clamando a orientação de Deus com respeito à criação do seu filho. E segundo o texto, imediatamente o Senhor o atendeu. E Manoá ficou tão feliz, meus irmãos, com aquela resposta do Senhor, que a sequência do texto vai nos mostrar que ele oferece toda a sua hospitalidade como uma forma de agradecer ao anjo do Senhor. O versículo 15 vai dizer assim: Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para vocês. Meus irmãos, eu conheço algumas pessoas que jamais recusariam um cabrito cozido ou um cabrito assado. Mas segundo o texto, o anjo recusou, o anjo não quis. Ele responde para Manoá nos versículos 16 a 18 da seguinte forma: Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Meus irmãos, a partir desse momento, nós conseguimos compreender que este
anjo do Senhor, na verdade era o anjo do Senhor. Ele era único, não havia outro como ele. Este anjo não era um ser criado por Deus, uma criatura do Senhor, assim como os outros seres celestiais. Pelo contrário, este anjo era o próprio Deus. Aqui, irmãos, nós encontramos o que chamamos de teofania, que é a manifestação visível do Deus invisível. Em diversos momentos do Antigo Testamento, nós encontramos relatos em que o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, não um anjo do Senhor, desce à terra para cumprir os desígnios de Deus. Por exemplo, no chamado de Gideão em Juízes capítulo 6, o anjo do Senhor está presente. Na fornalha com Daniel e seus amigos, o anjo do Senhor também está presente. Jacó afirma em Gênesis 48:15 que o anjo do Senhor estava sempre à sua volta, livrando-o do mal, entre outros exemplos que nós encontramos no Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, essa expressão, o anjo do Senhor, não volta a aparecer, meus irmãos. E isso acontece porque aquele que era descrito no Antigo Testamento como o anjo do Senhor toma a forma humana e vem habitar entre nós. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. No versículo 18, quando Manoá pergunta o nome do anjo do Senhor, ele responde dizendo que o seu nome era Maravilhoso. Nas Escrituras, irmãos, este é um título messiânico que faz referência a Jesus, como por exemplo Isaías 9:6. Nesse texto, entre outras coisas, Isaías se refere ao Messias como maravilhoso. E para Manoá e a sua esposa, os indícios de que aquele anjo era o próprio Deus aumentam quando eles oferecem um holocausto ou um sacrifício de gratidão ao Senhor. Os versículos 19 e 20 nos dizem assim: Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Meus irmãos, por mais que aquele casal não compreendesse, ao ver o anjo do Senhor, o próprio Cristo, subir ao céu junto com a chama que saía do altar, eles estavam testemunhando algo que apontava para o que aconteceria com o Senhor Jesus na cruz do Calvário, mais de 1000 anos após aquele acontecimento. Porque ali, meus irmãos, na figura do que acontece, o anjo do Senhor se identificou com o animal sacrificado que subia a Deus naquele momento, mostrando que um dia ele próprio seria oferecido em holocausto como um sacrifício ao Senhor em favor da humanidade, um sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados, para que houvesse salvação, para que nós novamente pudéssemos viver como povo de Deus, como povo da aliança com o Senhor. Aquilo era tão maravilhoso para Manoá e a sua esposa, que eles são tomados de grande medo, de grande temor, por saber que o próprio Deus havia estado diante deles. Os versículos 21 e 23 falam assim: Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua esposa. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar,
não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Meus irmãos, vejam como a sabedoria e a sensibilidade feminina nos revelam algo precioso nesses versículos. Diante da preocupação de Manoá, a sua esposa vira para ele e diz que se Deus os quisesse matar, não teria revelado a eles tão grande plano de salvação e redenção. É como se ela dissesse: Manoá, você não está entendendo nada. O anjo do Senhor veio até nós para nos salvar, não para nos matar. Lendo esse trecho, eu me lembrei imediatamente do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, quando o próprio Senhor Jesus nos diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus irmãos, Deus não vem até nós para nos matar. Deus vem até nós para nos salvar. Aleluia! Glória a Deus por isso. O capítulo 13 de Juízes, ele termina da seguinte forma: depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. A palavra do Senhor, meus irmãos, a palavra do anjo do Senhor se cumpriu e tudo o que ele havia dito aconteceu. Queridos irmãos, concluindo, esta é uma história de salvação, como nós temos falado. Esta é uma história que aponta para Jesus, nos mostrando através da história de Sansão como Deus interviu na história da humanidade para nos salvar. Mas essa também é uma história que nos ensina lições importantes sobre a paternidade, sobre o que é ser pai e um pai de verdade. E eu gostaria de terminar o nosso sermão de hoje compartilhando com você brevemente estas lições. A primeira lição, meus irmãos, que a gente tira desse texto é que os pais não podem deixar a responsabilidade da criação dos filhos apenas para as mães. A esposa de Manoá, irmãos, conforme nós aprendemos, já tinha recebido instruções do anjo sobre como deveria criar e cuidar do seu filho. Mas Manoá não aceita que essa responsabilidade ou que estas orientações estejam apenas sobre ela. Ele se coloca na história como um pai presente, participativo, um pai que sabe da sua responsabilidade e a assume diante de Deus e diante da sua esposa. Muitos pais têm falhado nessa área. E têm falhado porque delegam esta responsabilidade apenas às suas esposas ou apenas às mães e acabam sendo omissos num papel importante, num papel fundamental na vida dos seus filhos. Meus irmãos, a ideia de que o papel do pai ou que o papel paterno é colocar roupa e comida dentro de casa já está mais que ultrapassada e não encontra embasamento bíblico. Pai que é pai participa ativamente da criação e da educação dos seus filhos, se preocupa, se envolve com os seus problemas, participa da disciplina quando é necessário, orienta, faz questão de saber o dia a dia dos seus filhos, faz questão de saber o que acontece na vida deles, é uma figura presente. A segunda lição, irmãos, que nós também tiramos do texto, é que os pais devem buscar no Senhor a orientação para a criação dos seus filhos. Percebam, mesmo ouvindo da boca da sua esposa as orientações do anjo do Senhor, Manoá ora a Deus, suplicando que o Senhor também lhe desse aquelas instruções. Queridos irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual completo para a criação de filhos.
E todo pai temente, todo pai zeloso deve criar os seus filhos conforme a vontade do Senhor, ensinando a eles desde pequenos o evangelho que conduz à salvação, ensinando a eles a vontade do Senhor sobre a forma como eles devem viver, sobre a forma como eles devem enxergar esta vida, enxergar esse mundo. Mas o desafio de muitos pais diante disso é que, para ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos, é preciso primeiro conhecer a palavra do Senhor. E muitos pais pecam miseravelmente diante disso. Meu irmão, se você não conhecer e se você não amar a palavra de Deus, como é que você espera que os seus filhos a conheçam e a amem? Pais, há uma responsabilidade muito grande sobre vocês nesse sentido. Vocês são, ou pelo menos deveriam ser, os líderes espirituais da sua família, o cabeça dos seus lares. Diante dessa responsabilidade, é preciso buscar continuamente a direção do Senhor e conhecer a sua palavra, para que vocês possam se tornar sábios, recebendo a sabedoria que vem do alto para a criação dos seus filhos. A terceira e última lição, meus irmãos, que a gente pode tirar desse texto, é que os pais devem conduzir os seus filhos e a sua família à adoração e ao serviço do Senhor. Meus irmãos, voltando ao que nós já estudamos no texto, ao chegarem à conclusão de que eles estavam diante da presença de Deus, Manoá toma a iniciativa de honrar, de adorar e de servir ao Senhor, oferecendo um holocausto a Ele. Da mesma forma, cabe a você, como pai, a iniciativa, a liderança de conduzir a sua família na adoração e no serviço ao Senhor. Meu irmão, qual foi a última vez que você se reuniu com a sua família para o culto doméstico? Qual foi a última vez que vocês oraram, cantaram louvores ou leram juntos as Escrituras? E se isso aconteceu, partiu de você esta iniciativa? Como líderes espirituais dos nossos filhos, a responsabilidade de conduzi-los numa vida de adoração e serviço ao Senhor é nossa. E para que isso aconteça, meu irmão, mais uma vez, é importante que os pais zelem, em primeiro lugar, pela sua própria vida espiritual, pelo seu próprio relacionamento pessoal com Deus. Porque quanto mais nos relacionamos com o Senhor, mais o conhecemos e mais nos aproximamos da sua santa presença. E assim como aconteceu com Manoá, a percepção de que nós estamos pertos, estamos face a face com o Deus Todo-Poderoso, nos coloca de joelhos, acende no nosso coração o fogo do Espírito Santo e nos conduz a uma vida de adoração e de serviço a Deus, juntamente com os nossos filhos, juntamente com a nossa família. Que nós possamos, como pais, ser homens com H maiúsculo e que nós possamos assumir diante de Deus o nosso papel e a nossa responsabilidade. Isso é importante não apenas para sermos bons pais, mas também para deixarmos referenciais de paternidade saudáveis para os nossos filhos que futuramente também serão pais. Que Deus os abençoe com sabedoria, que Deus os abençoe com direção vinda do alto neste dia de hoje e que vocês sejam, meus irmãos, capacitados pelo Senhor no cumprimento de uma das grandes bênçãos que Deus pode nos dar, que é a paternidade. Amém. Nós queremos encerrar o nosso culto de hoje com uma homenagem especial a todos os papais da nossa igreja e também a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento.
Meus irmãos, essas homenagens elas foram preparadas com muito carinho e através delas nós queremos expressar o quanto vocês são importantes na nossa vida e o quanto nós amamos vocês. Eu quero aproveitar essa oportunidade para desejar um feliz Dia dos Pais para o meu pai, que eu tenho certeza que está nos assistindo nesse momento. Ele está em casa, ele está isolado por conta de uma contaminação do Covid-19, o novo coronavírus, mas mesmo diante dessa situação, eu tenho certeza que ele está muito feliz pelo título do nosso Palmeiras ontem. Pai, um feliz Dia dos Pais para o Senhor, eu te amo muito e nós estamos orando para que o Senhor e a Mariana se recuperem logo. Um beijo. Ser pai é procurar ser amigo, conselheiro e mestre do seu filho. É ter no coração a alegria de ser pai. É ser feliz pelo simples privilégio de ter um ou mais filhos para com eles conviver. É chorar quando o filho chora. É sorrir quando o filho sorri. É sofrer quando o filho sofre. Ser pai é acordar bem cedinho, o pão de cada dia ganhar. Pai, eu ouvi a esposa e os filhos perguntarem: como foi seu dia, papai? Está muito cansado? Esquecendo lutas e fadigas, ele abraça os filhos e o ensina-os a orar. Graça te dou, ó Deus, nosso Pai, pelo dia de trabalho e pão que tu nos dás. Ser pai é ensinar aos filhos do caminho do Senhor, e se tornar como uma criança para com ele brincar, e tornar-se adolescente para com ele dialogar, e tornar-se amigo do jovem e de seus problemas participar. Ser pai é incentivar, aconselhar, e os passos do filho acompanhar. Nunca a falsidade usar, pois ser pai requer somente a verdade usar. Ser pai, que pequenina frase, mas quanta responsabilidade. Ser pai é com o filho participar de derrotas e vitórias, não só de sonhos, mas também da realidade. Pais, ensinem a seus filhos o caminho que devem andar, e ainda quando forem velhos não se desviarão dele. Eu te amo, pai! Feliz Dia dos Pais! Existe um homem que se esmera no cumprimento do dever para dar bom exemplo, que fica humilde quando poderia se exaltar. Que chora à distância, a fim de não ser observado, que com o coração dilacerado se embrutece para se impor como um juiz inflexível. Que na ausência usam como temor para evitar uma ação menos correta, que quase sempre é chamado de desatualizado. Que apenas fisicamente passa o dia distante, na labuta, por um futuro melhor, que ao fim da jornada avidamente regressa ao lar para levar muito carinho e às vezes pouco receber. Que está sempre pronto a ofertar uma palavra orientadora ou relatar uma atitude benfazeja que possa ser imitada. Que muitas vezes passa noites mal dormidas a decifrar os segredos da vida. Quando extenuado, ainda consegue energias para distribuir energias. Que é tão humano e sensível. Por isso, normalmente sente a ausência do afeto que lhe é dado raramente e de forma pouco comunicativa. Que vibra, se emociona e se orgulha pelos feitos daqueles que tanto ama. Este homem que admiro tanto, com tantas as suas virtudes e também com seus limites. Este homem, com o olhar de menino, sempre pronto e atento, mostrando-me o caminho da vida que está pela frente. Este mestre, contador de histórias, traz em seu coração tantas memórias, espalha no meu caminhar muitas esperanças, certezas e confiança. Este homem alegre e brincalhão, mas também às vezes silencioso e pensativo, homem de fé e grande luta, sensível e generoso,
o abraço aconchegante a me acolher, este homem, meu pai, com quem aprendo a viver. Pai, paizinho, paizão, meu velho, meu grande amigão, conselheiro e leal amigo, infinito é teu coração. Existe algo ilimitado no amor de um pai, algo que não pode falhar, algo no qual acreditar, mesmo que seja contra o mundo inteiro. Nos dias da nossa infância, gostamos de pensar que o nosso pai tudo pode. Mais tarde, acreditaremos que seu amor pode compreender tudo. Pai, obrigado porque tu existe, porque és meu pai, por sua paciência e seu amor, por tudo o que você sempre fez. Eu tenho muito orgulho e sou muito feliz por ter você como pai. Pai de todo coração, que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, ao outro igual. Se o pai é bem magrinho, ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai de todo coração, que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Te amo, meu paizão. Nós queremos agradecer ao GTI, os nossos adolescentes, a UMP, os nossos jovens, e ao Voto Kids, o nosso Ministério Infantil, por terem preparado essas homenagens tão emocionantes, que eu tenho certeza que fizeram muito bem aos pais que estão assistindo e que servem como um combustível, servem como motivação para que vocês continuem exercendo a paternidade na vida dos seus filhos. Nesse momento, irmãos, nós faremos uma oração de intercessão pela vida dos pais e essa oração será feita pelo nosso irmão João Pedro. Oremos então. Senhor, neste momento, venho te agradecer por mais um dia de vida e venho também, Senhor, interceder pela vida dos pais, Senhor.
nesse dia tão especial que estamos comemorando, te agradecer pela oportunidade que temos, Senhor, de orar pela vida dos pais. Esteja com todos eles, Senhor, onde quer que eles estejam dando força, Senhor, Senhor, amparo, saúde, domínio próprio, Senhor, que os pais que ainda estão educando seus filhos pequenos possam educá-los nos seus caminhos, os pais que já têm filhos grandes que possam estar protegendo da melhor forma, Senhor, possa estar guiando no caminho certo, Senhor, para que nunca se desviem de Ti, Senhor. Esteja com todos os pais, Senhor, neste momento que estamos passando tão difícil. Tem muitos pais que estão trabalhando, Senhor, esteja guardando a saúde deles no serviço, Senhor, esteja ajudando. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de comemorarmos esse Dia dos Pais, Senhor. Muitas das pessoas não têm um pai por perto, mas o Senhor costuma amparar o coração de cada um, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de ter o meu por perto. Esteja guardando todos, Senhor. Que o Senhor esteja sempre abençoando a vida dos pais. É tudo que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Continuando na Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer por esse culto, por essa celebração, por tudo que o Senhor fez por nós, por cada louvor, cada leitura, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos sido alimentados, sustentados e fortalecidos pelo Senhor. Que a Tua graça, que as Tuas misericórdias continuem sobre a nossa vida nesse tempo difícil que estamos vivendo, Senhor, para que em tudo nós possamos ser amparados e sustentados pela Tua destra fiel. Pai, agora que estamos nos despedindo, querido Deus, eu quero suplicar a Tua bênção sobre cada irmão que está nos assistindo nesse momento, Pai. O Senhor conhece a vida e o coração de cada um deles, o Senhor sabe das suas necessidades, das suas aflições. Querido Deus, que os céus estejam abertos nesse momento e que as Tuas bênçãos desçam como uma abundante chuva, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa que nos assiste, Pai. Que eles possam, Senhor, receber da Tua paz, que eles possam ter a sua fé renovada, que eles tenham confiança, que eles tenham a mais plena certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Querido Deus, fica conosco, nos dê uma semana abençoada, Pai. Esteja ao nosso lado, porque nós, como Teu povo, como Teus filhos, nós precisamos do Senhor. Esta é a oração, ó Deus, que nós fazemos agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, querido Deus. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação, o cuidado, a cura que vem do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meus irmãos, nós queremos agradecer a todos que participaram conosco dessa celebração, especialmente aqueles que nos visitam virtualmente. Para nós é uma alegria muito grande saber que vocês têm estado conosco para juntos celebrarmos e adorarmos o nome de Cristo. Queremos agradecer também aos que colaboraram para a realização dessa celebração, enviando a sua oração, enviando o seu louvor. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês e que o Senhor abençoe ricamente cada um dos irmãos. Por fim, eu quero deixar um convite a vocês que nos assistem para as nossas atividades semanais. De segunda, quarta e sexta, agora às 20 horas, nós realizamos a nossa oração da noite através da plataforma de videoconferência do Google Meet. Às terças-feiras, 20 horas, nós temos o nosso Buscando ao Senhor, que é a nossa oração, a nossa reunião de oração semanal. E por fim, às quintas-feiras, 20 horas, nós temos o nosso estudo bíblico também através da plataforma do Google Meet. Nós temos estudado a carta aos Gálatas, tem sido um tempo muito bom de estudo da Palavra de Deus e nós queremos convidar você para que esteja conosco também. Meu irmão, minha irmã, uma excelente semana, fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim o permitir.